Tudo bem, meus irmãos? Vamos dar continuidade aqui aos nossos devocionais. Os professores da Escola Bíblica estão fazendo para que a igreja venha estar recebendo um pouco mais de conteúdo também, um pouco mais de material para esse período, né? Vamos ver um pouco hoje sobre a história de Abraão. E a pergunta que eu faço é: onde está o nosso coração? Onde estava o coração de Abraão após receber as promessas? Amém? A passagem é em Hebreus, capítulo 11, do versículo 9 e 10. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão recebeu a promessa da terra prometida e lá chegando ele peregrinou, viveu como se não fosse dele, viveu na terra que Deus havia o prometido, sabendo que era sua, mas não a recebeu. Abraão morreu e não viu a promessa se cumprir. Sabemos que a promessa se cumpriu mais na frente. A terra foi-lhe concedida, mas Abraão não viu. E nem por isso ele deixou de crer. Morreu crendo. No versículo 13 diz: todos esses morreram na fé sem ter obtido a promessa, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Abraão recebeu a promessa, creu, viveu na terra da promessa, não a recebeu, mas em nenhum momento ele deixou de crer. Mas o coração de Abraão estava na pátria celestial, estava no reino eterno, estava na cidade que o Senhor nos preparou. Lá estava o coração de Abraão. Em nenhum momento ele deixou de crer. E assim deve ser a nossa atitude. Nós vivemos às vezes nessa terra esperando o melhor, vivemos nessa terra às vezes esperando que parece que às vezes esse é o nosso local, parece que às vezes essa é a terra que Deus nos prometeu, sendo que nós habitamos aqui como peregrinos. Essa não é a nossa terra, esse não é o nosso local. Às vezes nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias das coisas que acontecem nessa vida abalam a nossa fé, chegam às vezes a nos esmorecer, às vezes enfraquecemos, às vezes a nossa fé balança, porque nós estamos tão ligados às coisas dessa vida, estamos tão ligados às necessidades financeiras, às necessidades físicas, às necessidades emocionais, estamos muito ligados a essa terra e esquecemos que esse não é o nosso local. A nossa fé, o nosso coração deve estar firmado em Deus, na pátria celestial. As coisas que acontecem nessa vida passam às vezes a controlar a forma com que nós vivemos, passam a nos colocar medo, a nos colocar angústias, aflições. E isso porque nós estamos tão enraigados, tão ligados nessa vida, tão ligados nas coisas terrenas, que nos esquecemos que habitamos nessa terra como peregrinos. Assim como Abraão habitou como um peregrino, vivendo em tendas na terra da promessa, ele não esperava por essa vida, ele esperava e acreditava na vida celestial, ele esperava na cidade santa, ele esperava nas grandes promessas que Deus tem, que são superiores 1000 vezes mais do que tudo aquilo que podemos viver e conquistar nessa vida. Muitas vezes o medo nos controla, porque estamos tão ligados nessa vida terrena, nessa vida mundana, nessa vida onde tudo passa. E Jesus fala que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O nosso tesouro não pode e não deve estar nessa terra. O nosso tesouro não pode ser essa vida. O nosso tesouro não pode ser as condições que vivemos aqui. O medo não pode nos controlar. A angústia não pode nos controlar. As aflições. Nós estamos tão ligados. Depois que surgiu essa doença do coronavírus, tem muito cristão que sabe como surgiu, sabe como deve fazer, sabe quantas pessoas estão matando, sabe o que está afetando, sabe como se proteger, sabe o que não deve fazer, mas quando vai nas questões espirituais, nas questões da Bíblia, nas questões que nos levam para mais perto de Deus, muitas vezes nós não damos tanta atenção, porque o nosso coração está ligado a essa vida, o nosso coração muitas vezes está ligado às coisas terrenas, enquanto devemos nos preocupar muito mais com a nossa condição espiritual do que quanto à nossa condição física. O que vai acontecer ou deixar de acontecer, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor já programou, o Senhor já decretou o dia que essa doença ia começar e o dia que ela vai terminar. De uma coisa sabemos, a nossa vida espiritual é bem mais importante do que a nossa vida
material. Então devemos colocar o nosso coração em Deus, colocar a nossa esperança em Deus, que a nossa vida esteja ligada nas mansões celestiais, que venhamos a andar nessa terra, não que não venhamos nos preocupar de maneira alguma, devemos tomar todos os cuidados, isso é fato, mas o medo, a angústia e a aflição não pode controlar a nossa esperança. O medo, a angústia e a aflição não pode abalar a nossa fé em Deus, que é o nosso protetor. A nossa confiança, o nosso coração deve estar nas mansões celestiais. Aí eu te pergunto, meu irmão, onde está o seu coração? Se neste dia o seu coração está tão ligado nas coisas terrenas que chegam a abalar a sua fé, eu te peço, ligue o seu coração a Deus, ligue a sua esperança a Deus, busque as coisas espirituais, busque as coisas do alto, onde a traça e a ferrugem não pode comer. As coisas terrenas passarão, mas as coisas do céu, as coisas celestiais serão eternas. Amém? Que a nossa vida e o nosso coração esteja ligado em Deus, que nós venhamos a colocar a nossa confiança no Pai Todo-Poderoso. Que Ele nos proteja e nos guie até as mansões celestiais. É isso que eu queria trazer neste dia. Espero que o Senhor tenha falado também ao seu coração. Amém?